Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da KPMG. Gostaria de agradecer toda a audiência que já está presente aqui na nossa sala, os demais que vão entrar daqui a pouco. Para quem não me conhece, eu sou Aldo Macri, eu sou sócio-diretor da KPMG Brasil para a Regional Sul. A KPMG nos últimos anos vem investindo cada vez mais, para estar muito mais presente e próximos dos nossos clientes, em todas as nossas regionais. E cada vez mais também estamos conectando, os nossos especialistas, de temas, de práticas, junto com os nossos especialistas de setores, no meu caso hoje aqui, do nosso setor de consumo e varejo. O tema hoje trata dos impactos tributários, no setor de consumo e varejo. Acho que é um tema bastante importante, considerando as possíveis mudanças que virão nos próximos anos. É um setor que aparentemente não parou durante a pandemia, mas acho que é um tema bastante importante, considerando esse momento de planejamento, seja de curto prazo ou planejamento de longo prazo, para esse setor que é extremamente importante para o nosso país. Hoje aqui eu vou estar na companhia de sócios e gerentes aqui da KPMG. A gente vai estar com o Fernando Gamboa, que é o nosso sócio para a prática de consumo e varejo para Brasil e América do Sul. Vamos estar também na companhia do Altair Toledo, que é o sócio da parte tributária, da nossa consultoria tributária aqui para a Regional Sul. Na companhia do Toledo a gente vai estar com o Fernando Perger e também o Adriano Rosa, que são nossos gerentes sêniores que também atuam aqui na nossa Regional Sul para a prática tributária. E hoje o formato que a gente vai colocar aqui para esse webinar seria um debate, então não vamos ter uma apresentação, não vamos ter slides, então será de fato um bate-papo. A gente vai trazer algumas perguntas que a gente tem visto clientes nos colocando acerca desse tema. E a audiência também pode ficar totalmente confortável em colocar as suas perguntas no chat, aqui nas perguntas e respostas. A gente vai colocando esses temas para a gente debater durante o percurso de hoje. Então, acho que, sem grandes delongas, a ideia, de fato, aqui é falar um pouco sobre o setor, de fato. Então, acho que vou passar a bola inicialmente aqui para o Fernando Gamboa, que vai colocar um pouco do plano de fundo do setor de consumo e varejo no Brasil. E, a partir dali, o Altair Toledo, ele segue moderando esse debate, trazendo essas questões tributárias para a gente conversar aí e ter uma manhã bastante intensa sobre o assunto. Então, Gamboa, passo a bola para ti e tenham todos um bom webinar, um bom debate. Muito obrigado, Aldo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar conversando sobre esse tema tão interessante, e que tem criado tanta discussão no mercado. Com certeza, quando a gente fala de consumo e varejo, e aqui falando não só da ponta retail, mas também dos fabricantes, foi um setor bastante impactado durante toda a pandemia. Então, acho que aconteceu o fato histórico, fechamos as lojas quando começou, o setor foi bastante impactado, sempre se discute se a recuperação vai ser em V, se tem um platô. A gente vinha, acho que numa trajetória muito interessante de crescimento, o mercado vinha vinha muito bem mesmo, A gente chegou até no oposto, acho que nas últimas semanas aí, a gente escutou, quando a gente conversa com os nossos clientes, com o mercado, começou a haver falta de matéria-prima em algumas situações, falta de embalagem em outras, Ou seja, isso tudo são sinalizações de que o consumo vinha numa retomada muito forte, o que era uma boa notícia para todo mundo. A dúvida que tem todo mundo nesse exato momento bom, essa trajetória vai continuar? E isso em função do que aconteceu ontem, Ontem a gente teve um derretimento no mercado, O mercado financeiro global ontem passou por um período de estresse, os investidores, os fundos ficaram numa situação estressada em função do que está acontecendo na Europa, A Europa, de certa forma, passou pela fase mais aguda da pandemia, Foi a que primeiro sofreu, esse epicentro depois voltou aqui, para a América. Acho que a gente ficou muito tempo como epicentro, tanto Estados Unidos, Brasil e os países aqui da América do Sul, a gente ficou nesse movimento.
e agora a gente está vendo um retorno desse epicentro para a Europa, né? Acho que já há alguns dias a Europa tomou o protagonismo no noticiário, vem chegando o inverno lá no hemisfério, então a situação é preocupante. E preocupante porque isso afeta a economia. Afeta a economia desde os fechamentos de fronteira, do fluxo de matéria-prima para a nossa região, até, bom, os investidores que acabam fugindo de lugares onde tem um maior risco e indo para portos mais seguros. Isso como uma introdução. E antes de falar de consumo e varejo, é sempre importante a gente falar da razão da existência do setor, né, que é o cliente. Então, durante toda essa pandemia, durante todo esse movimento de lockdown que a gente passou, de isolamento social, de reabertura, como a gente ainda está passando aqui na América do Sul, e aqui fazendo um parênteses, a gente não abandonou as medidas, né? Acho que a gente tem feito a lição de casa quanto a medidas de proteção, tem isolamento, existe aí todo mundo usando máscara, o álcool, a gente continua tudo muito presente. Então a gente vive a primeira onda ainda de forma controlada, né? Então, que consumidor saiu deste evento, né? Desse evento ímpar que nós tivemos? E para poder entender quem é esse consumidor, nós fizemos uma pesquisa global, onde a gente, entre começo de maio até o finalzinho aqui de setembro, nós entrevistamos em 5 ondas 75 mil consumidores ao redor do mundo, que era para entender como é que o hábito de consumo estava mudando. Então a pesquisa chama Consumidores e a Nova Realidade. A gente vai lançar a última versão, os comentários finais sai agora em novembro, e é uma pesquisa muito rica em termos de tentar entender quem é esse consumidor, né? O que faz, o que pensa, por onde passa esse novo consumidor. E a gente tem algumas boas indicações. Então, esse consumidor hoje, ele é uma pessoa que passou ou conhece alguém que está passando por restrições financeiras. Então, ele é uma pessoa cautelosa quando ele vai fazer uma compra. Então, ele tem uma redução de gasto discricionário, eu mudo a forma como eu gasto, e esse meu gasto, ele é sempre focado em essencial e não essencial, então o essencial continua muito forte, tanto que a gente viu não vou dizer uma explosão, mas uma alta bem interessante não, bem ruim, da inflação, principalmente de alimentos. Então, a gente vê esse movimento, e é um movimento de mercado. E esse consumidor, ele está cauteloso em fazer esse investimento, mas ele começa a se fazer um questionamento interessante. Como a gente teve uma mudança de centro de convivência, então nós estávamos acostumados a uma vida fora de casa, né, com eventos, com restaurantes e tudo mais, a gente tem um consumidor que tem o seu centro dentro de casa, né? Então a casa volta a ser o centro de convivência. E quando a gente tem a casa como centro de convivência, este consumidor cauteloso, ele começa a se fazer uma pergunta: o que passa a ser essencial e não essencial quando eu estou dentro de casa? E apareceram algumas categorias no varejo interessantes nesse contexto. Então, para quem está em casa, com a família, com as crianças tendo aula, fazendo trabalho remoto, fazendo um evento como esse, a gente tem alguns essenciais diferentes. Então, conectividade passa a ser um essencial que a gente não considerava antes. Se eu não tiver conectividade, eu não consigo fazer o que a gente está fazendo aqui. Se eu não tiver um dispositivo que me permita fazer a conexão, fazer uma boa imagem, vídeo, som, eu não consigo fazer o trabalho. Eu também tenho uma mudança em termos de roupa, né? A gente teve uma queda de roupa social. As roupas para trabalho tradicionais, elas tiveram uma queda nesse momento, fruto desse novo consumidor. E esse consumidor passou a consumir roupas mais confortáveis, roupas que facilitassem, né, a forma de tratamento. Ou seja, é mais fácil você comprar uma roupa esportiva que eu lavo e passo muito mais fácil do que uma camisa, do que uma calça social. Também a gente viu uma grande puxada de artigos para casa. E aqui, desde eletrodomésticos para facilitar a vida de quem está em casa, né? A máquina de lavar louça, uma daquelas
fritadeiras, você também tem uma revitalização, né? Até porque essa população passou a usar mais os eletrodomésticos que não usavam. Então você teve um consumo importante desse tipo de material e também produtos de decoração. E aí você tem aparelho de jantar, você tem talher, você tem decoração mesmo, artigos que facilitem ou remodelem este lar. Por quê? Porque a gente passou a conviver muito mais dentro do nosso lar. Quando a gente olha um segundo ponto, e todo mundo acho que já ouviu esse chavão, a digitalização avançou muito rapidamente. Então, a gente conseguiu fazer aí em poucos meses o que a gente esperava fazer em alguns anos. Por quê? Porque, por alguns motivos, foi até questão de sobrevivência. Para alguns varejistas e até fabricantes, se eu não fosse para um canal digital, eu parava de vender. Isso obrigou com que as empresas fossem rapidamente atrás dessa digitalização, seja por um marketplace, seja num e-commerce, me associo a outro fornecedor, vendo por WhatsApp, vendo por Instagram, tudo isso foi muito importante. Então, permitiu que as empresas continuassem operando durante a crise. E isso foi uma coisa que veio para ficar, né? Quando a gente conversa com o setor, todo mundo que começou a fazer uma venda por WhatsApp, começou a usar sistemas para entender o hábito de consumo, para se relacionar melhor com o consumidor, criou um app, ele fala, pô, isso aqui não vai sumir. Quando passar a pandemia e eu abrir as lojas e puder vender tradicionalmente, eu vou continuar com tudo isso. Eu incorporei e eu vou manter tudo isso para poder potencializar a minha venda. O que também é um sinal muito interessante, ou seja, a gente incorporou um canal a um modelo tradicional. Isso é super positivo para o setor. Claro, quando a gente fala de digital, eu preciso me preocupar com infraestrutura, preciso me preocupar com segurança. Tem uma série de fatores que avançaram junto com essa digitalização, né? Como colaterais. Então, eu avancei a digitalização, isso tudo avançou junto. E também, quando a gente fala de comércio digital, logística fundamental para isso. Então, eu começo a trabalhar a logística de forma distinta. Eu começo a criar formas de poder atender esse meu cliente no mesmo dia, no dia seguinte, ou talvez em até algumas horas. Para poder viabilizar um modelo de logística urbana desse, que é muito mais complexo, eu começo a criar hubs, eu começo a criar as chamadas dark stores, lojas que só enviam, eu repenso o meu conceito de loja física. Não estamos dizendo, vamos fechar a loja física. Não, estamos falando, a gente precisa repensar essa loja física para que ela atenda a essa função do que o mercado está demandando agora. Este consumidor, ele é mais digitalizado. E ao ser mais digitalizado, ele tem demandas diferentes. E aqui o fato interessante que a gente notou também na pesquisa é que não só as gerações mais novas, que já até aqui a gente tem os nascidos digitais, mas a gente tem muita gente que já era consumidor de tecnologia, as gerações mais, assim, de mais idade começaram também a entender que o mundo digital ele é importante, que ele era cômodo, né? E que ele trazia segurança, que eu podia fazer uma compra de supermercado desde a minha casa, escolhendo o produto que eu queria, recebendo esse produto na minha casa de forma segura, e aquilo tudo me economizou também a tarefa, né? O que a gente chama de frição no varejo. O trabalho de retirar da prateleira, colocar no carrinho, colocar no caixa, retirar toda essa frição do varejo, sumiu. E essa população, que a gente chama de novos entrantes, descobriram essa comunidade e falaram, pô, eu também não sei se eu preciso voltar. Eu posso voltar ao supermercado para comprar uma fruta, mas aqueles artigos mais pesados, aqueles não perecíveis, os enlatados, ensacados, poxa, eu posso comprar de forma digital. Então se descobre um novo mundo, se descobrem novos entrantes que falam, este mercado é muito importante para mim também. Eu gosto desse mercado. E nessa relação, a gente viu também durante a pesquisa um fato super importante que é a confiança, né? Hoje, em tudo que a gente tem visto de pesquisa, e não só da KPMG, eu prefiro comprar de empresas de quem eu confio. Se eu confio naquela empresa porque ela tem uma boa regra de sustentabilidade, trata bem seus colaboradores, tem programas de inclusão, ela faz ações de enfrentamento positivo, essas empresas estão tendo prioridade na compra. Eu prefiro me relacionar com estas empresas do que com outras empresas. Isso tudo fez com que esse consumidor, né,
criasse mudanças imediatas também nas empresas, que precisaram se adequar a esse novo modelo. E quando a gente olha esse novo consumidor mais digital, com restrição, entendendo o que é essencial e o que não é essencial, quando a gente olha e vê quais são os principais fatores de compra para ele, né, os 3 primeiros é o custo-benefício, a confiança na marca e a facilidade de compra. Era esperado? Em certa maneira, sim, né? Mas quando a gente olha na nossa região aqui, Brasil, América do Sul, isso fica muito mais pronunciado. A gente tem visto, quando a gente fala de custo-benefício, a gente vê as empresas fazendo um trabalho importante, né, de promoção, de desconto, para poder incentivar a venda, principalmente naquilo que não seriam artigos de primeira necessidade, aqueles que a gente não vai ao autosserviço comprar, que esses daí estão saindo bem e até como a gente falou, tem uma inflação aqui em cima. Mas para esses outros artigos, o mercado se movimentou, usando tecnologia para chegar ao seu consumidor final. Então, eu vou entender aquele hábito, vou entender quando foi a última compra, vou entender o que ele comprou, vou propor em função do seu hábito um novo produto. A gente viu o mercado fazendo um bom trabalho. E este bom trabalho, a gente fala, né, foi muito feito em cima do digital, porque tem a facilidade da compra. E a facilidade da compra, que tira essa frição do retail, passou a ser um fator determinante. Bom, ficou fácil fazer aquela compra, eu gostei da forma como eu faço aquela compra, então eu vou continuar fazendo dessa forma. Mas em contrapartida, eu espero algumas coisas. O quarto ponto que eu não mencionei é a segurança pessoal. Então, quando as pessoas fazem compras, elas estão visando segurança pessoal. E essa segurança pessoal, ela é tanto mundo físico quanto mundo digital. Quando eu vou a um estabelecimento, eu espero que ele esteja controlando a capacidade dentro do estabelecimento, eu espero que tenha o álcool para eu poder higienizar minhas mãos, eu espero que uma peça que tenha sido experimentada seja levada para fazer a sua higienização fora da área de vendas, eu espero que tenha controle na entrada, eu espero algumas coisas. Quando eu vou fazer uma compra no e-commerce, eu espero que quem entregue aquele produto em casa esteja com a luva, esteja de máscara, faça uma entrega também segura. Por quê? Porque eu quero evitar o contágio. Eu não quero me contagiar, não pegar uma doença agora nessa situação. E ainda, quando eu falo do mundo digital, eu também quero segurança do ponto de vista dos meus dados. Eu não quero que roubem meus dados. Eu quero poder fazer uma transação na internet onde eu coloco o meu cartão e eu tenha segurança em fazer essa transação segura. Eu não quero ter um problema de internet. Eu também não quero ter minha conta invadida e eu quero que os meus dados sejam respeitados. Então, a gente tem no Brasil LGPD. LGPD está avançando bastante. Acho que todo mundo que tem navegado começa a ver os avisos de cookie, os avisos de privacidade, todo mundo se adequando à lei, porque esse é um movimento que todo mundo espera, que eu seja tratado com segurança tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital. Por quê? Porque esse negócio vai continuar. A gente acho que incorporou um canal digital e a gente tem um longo caminho ainda a trilhar nesse mundo digital. E quando a gente olha o que seria para o futuro, né? Como é que a gente entende que esse consumidor ele poderia passar dessa pandemia se comportar? E quando a gente olha o consumo do online, numa pergunta específica e direta, você imagina manter hábitos de consumo iguais ao que você teve durante a pandemia ou você espera retornar a seus hábitos anteriores? Mais de 50%, aí quase 60%, estão propensos a manter o mesmo hábito da pandemia. Ou seja, continuar com o e-commerce, o comércio digital em alta. E a gente vê o comércio digital, quando a gente olha Brasil, você tem um espaço tremendo ainda de avanço do comércio digital. Se a gente fala em termos de população, o Brasil hoje tem 210 aí, dependendo da conta, e você tem hoje usuários hoje que fazem algum tipo de transação digital, você está em 40 milhões. Então você tem um espaço tremendo ainda de entrantes nesse mundo digital que são ávidos por tecnologia, que precisam de infraestrutura, precisam de dispositivo, precisam de um monte de coisa. Mas você tem uma população ainda não atendida muito grande. A gente ainda está, quando a gente olha países como Coreia, Estados Unidos, China, a gente está muito atrás.
Então tem um caminho tremendo ainda para a gente avançar no digital. E essa vai ser a nossa tônica quando passar tudo isso, né? Que a gente já está vendo isso. É um consumidor que tem receio de sair, o receio de sair, ele não quer se expor muito, ele busca esse cuidado numa loja física, ele busca o cuidado no digital, ele tem feito muita pesquisa digital, e esse também foi um negócio que é importante. Eu, quando compro digitalmente, eu tenho a opção, eu não consigo tocar naquilo, que é um tema que na nossa região sempre foi muito importante, o toque. Outro fator super importante na compra digital era não poder ter a posse imediata do bem. E com a logística avançando, a gente começa a ter essa posse quase imediata, né? Tem entrega até 4 horas, tem entrega no dia seguinte, entrega no mesmo dia. Então a gente já foi melhorando isso daí. Mas eu tenho o tema do como eu faço para que digitalmente eu siga interessante. Eu quero seguir sendo uma pessoa relevante nesse mundo digital. Eu preciso continuar. Por quê? Porque as pessoas seguirão fazendo essas transações de forma eletrônica. E todo mundo vai acabar entrando neste mercado, que já avançou muito desde que começou a pandemia. Quando a gente pensa, né, nesse consumidor, né? Eu estava falando muito da comparação de preço. É infinitamente mais fácil você fazer comparação de preço no mundo digital do que no mundo físico. Eu, com algumas telas, consigo entender se aquele produto está mais caro e mais barato, aonde eu posso comprar, né? A gente tem comparadores de preço. Os comparadores de preço avançaram na linha de dizer, bom, além do preço, esse lugar que você está buscando tem avaliações positivas maiores do que avaliações negativas, ele também tem um frete mais competitivo ou menos competitivo. A gente consegue comparar outros fatores para decidir aquela compra de forma muito mais rápida do que a gente faz no mundo físico, o que também é um tremendo facilitador. Então, não temos dúvidas que o comércio digital ele é muito mais fácil para quem é consumidor do que o comércio físico. Com certeza, para poder atender a esse consumidor, as empresas têm um tremendo desafio, porque esse consumidor mais digitalizado, que demanda muito mais, que compara preço, ele começa a colocar as empresas numa situação de estresse. E a gente está entrando agora, né, já está muito próximo de uma data importante para o varejo, que é a Black Friday. Então, todo mundo já deve estar recebendo os seus e-mails de Black Friday antecipada, Red Friday, estão chamando de um monte de coisa, mas esse é um mês de muita promoção. E aqui a gente sempre faz uma ressalva importante. O varejo tem se movido muito a promoções, tem se movido muito a desconto, aparecem programas de cashback. O cashback tem o problema de devolver dinheiro numa compra, tudo isso no mundo digital. E esse mundo digital é sabido que quando a gente fala de varejo principalmente, o canal online sempre foi o de menor rentabilidade. Então, ele é super importante, eu preciso manter receita, eu preciso manter relevância nesse canal, mas ele também é um canal que não tem uma rentabilidade ideal ainda. Então, existe um caminho muito longo ainda para melhorar a rentabilidade do canal digital. E quanto mais a gente força preço, desconto e cashback no canal digital, eu começo a colocar as companhias numa situação de manter receita, mas com um problema afetando rentabilidade. Por quê? Porque esse canal ele sempre é mais delicado. Ele tem um custo alto para atender os clientes. E a gente tem muito espaço ainda para melhorar, seja a logística, seja esse entendimento de hábitos de consumidor que consiga antecipar ou até predizer novas necessidades e desejos, que faz com que eu consiga fazer oferecimento e siga gerando venda recorrente. Eu consigo trabalhar, até os fabricantes também entraram nesse mercado, né, fazendo o que a gente chama de direct to consumer. Eles entram nesse mercado e forçam também o tema de preço em todo o varejo. No final, claro, o consumidor sai ganhando, mas o ecossistema todo precisa sobreviver. Tudo isso que a gente falou até agora é super viabilizado por tecnologia. E nós sabemos que tecnologia demanda investimento. Investimento é um tema bastante importante. E nós sabemos no varejo e nos fabricantes que o bolso é um só. E nesse conceito do bolso ser um só, como é que eu faço para viabilizar esses projetos de inovação que o mercado demanda? Como eu consigo ser tão inovador e essa inovação ela é contínua e consome capital numa situação como essa para continuar relevante para os meus clientes? Como eu consigo viabilizar investimento de marketing digital? Como eu faço para conseguir melhorar meu fluxo de caixa?
porque o fluxo de caixa está absolutamente estressado nessa situação que a gente tem, né? E cada vez que a gente vê a crise se aproximando, como a gente tem um novo epicentro na Europa, de novo o fluxo de caixa passa a ser o rei de todas as atenções. E nesse contexto, a gente entende, e a gente tem discutido isso muito com os nossos clientes, que a função TEX pode exercer um papel estratégico. Eu consigo usar as nossas funções de TEX para criar ambiente onde, através de um planejamento tributário, através de um correto atendimento à legislação, através do estudo dos créditos e das leis e aí todas as jurisprudências criadas, eu consigo buscar fundos para poder viabilizar a minha inovação. E isso é muito importante. Eu consigo que TEX viabilize projetos diretos que atendam ao meu consumidor final, projetos que vão ajudar a maximizar a minha receita, vão melhorar a minha rentabilidade. E isso é super importante. É como usar a função TEX de uma forma estratégica em prol do negócio e não somente para atendimento à legislação. E dito isso, eu agora sim transfiro para os nossos especialistas que vão contar um pouco para nós aí de como essa nova legislação, como esses novos pontos vão impactar o setor e como isso pode contribuir nessa nossa busca por fundos para viabilizar toda essa inovação. Toledo, agora é com você. Obrigado, Gamboa. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. É sempre um privilégio para a gente ter um público tão qualificado nos nossos eventos. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem participando. E sim, Gamboa, a gente tem discutido muitos projetos, especialmente de inovação. Você falou bastante aí de digital, de inovação no setor, de buscar essa diferença dos 40 para os 200 milhões, 210 milhões. Talvez nem todos sejam consumidores, mas tem uma parcela realmente significativa aí no meio desse número de 40 e 210. E vale lembrar aqui que temos a Lei do Bem com incentivos fantásticos aí para o setor, podendo recuperar aí algo como para cada real investido, conseguindo recuperar, sei lá, 64 centavos, 68 centavos, dependendo do investimento. Então, tem sim diversos incentivos para o setor. Eu acho que vale a pena a gente conversar se a empresa está na dúvida entre investir ou não. O investimento tem de fato um incentivo federal aí para o investimento, de forma que cada real investido vai custar aí talvez em torno de 30 e poucos centavos. Então, recomendo que depois a gente converse mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho hoje do programa de reforma tributária do governo federal. Essa reforma tem como princípio, né, a segurança jurídica, tendo em vista todas essas discussões aí do PIS, da COFINS, do crédito, do crédito de insumo, da discussão sobre a base do ICMS, tirar o ICMS da base, tirar o ISS da base. A reforma também tem por princípio aí a diminuir a evasão, a sonegação, simplificação, transparência. Um outro princípio importante aqui é a manutenção da carga tributária global, e aqui nós vamos discutir um pouco na linha de que para o varejo não é bem assim, né? A gente está observando alguns impactos relevantes, e também um outro princípio da reforma é uma neutralidade das decisões econômicas. Hoje, muitas decisões são tomadas tendo em vista o impacto tributário e não necessariamente o impacto no negócio. Então, esse também é um princípio da reforma. Vale lembrar aqui que a reforma tributária do projeto do governo, né, tem aí 4 etapas. A primeira delas é essa de PIS e COFINS, da CBS. A segunda é da fase do imposto de renda, que aí vai falar de pessoa física, pessoa jurídica. No caso da pessoa jurídica, a questão aí dos dividendos, né? Tem uma terceira etapa aí que é de PIS e COFINS, e por último uma etapa de desoneração da folha de pagamento. Claro, de novo, né, a gente vai falar aqui da reforma tributária proposta pelo governo. A gente sabe que tem outros 2 projetos relevantes. Na verdade, tem vários outros, mas os relevantes são 2 projetos, além desse do governo, que é a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que está no Senado. O que a gente tem visto também, e vale a pena explorar um pouquinho esse tema, é
tem bastante discussão, especulação sobre o governo desistir, né, do projeto da CBS, né, que é o tema que a gente vai falar hoje, que é o tema da unificação do PIS e da COFINS. Basicamente porque o governo tirou aí a urgência do projeto, né? Mas por um lado o governo tirou a urgência do projeto, por outro ele continua, né, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Economia continua emitindo notas técnicas defendendo a CBS. Então, nos parece aqui que, e até um pouco de conversa de bastidores, que há uma tendência do governo sim desistir da CBS para apoiar, por exemplo, o IBS, que é da PEC 45, mas mais na linha de talvez incluir a CBS dentro do projeto, porque a CBS está mais detalhada que o projeto do IBS, e aí a gente iria numa linha de, tá bom, vamos desistir da CBS de forma isolada, mas vamos colocar isso dentro da PEC 45 para apoiar a PEC 45, mas com o texto da CBS. Então, nessa linha, a gente vai explorar um pouquinho quais são os impactos que esse texto que está aí, né, no projeto de lei da CBS traz para o setor de varejo. E a ideia aqui, então, hoje é fazer então um debate, né? A gente está aqui com o Fernando Perger e com o Adriano Rosa, para a gente fazer um pouco um bate-papo aqui. Eu estou monitorando as perguntas aqui, vocês podem ir fazendo perguntas à medida que a gente for conversando e a gente vai procurar responder essas perguntas já na hora, não vamos deixar para o final, porque corre esse risco de no final não ter tempo e aí as perguntas às vezes ficam sem resposta. Então, à medida que vocês forem tendo dúvidas, podem fazer perguntas e a gente já vai respondendo. Para começar, Fernando, vamos falar um pouquinho do primeiro impacto aqui que a gente identificou aí para o varejo, né? Hoje, quando um varejista compra um produto lá para revender, se esse produto tem IPI, né, a regra de PIS e COFINS prevê ali claramente que o IPI ele é base de cálculo para o crédito do PIS e da COFINS. Como é que fica na CBS, Fernando? Bom dia, Toledo. Bom dia, pessoal. Um prazer aí estar falando com vocês aí acerca de uma possível reforma tributária, né? Em relação ao setor do varejo, esse setor importante da nossa economia. Eu acho que esse é um ponto muito importante aí, né, Toledo? Quando a gente analisa as contribuições do PIS e da COFINS, a gente vê claramente a possibilidade de crédito aí dos tributos aí não recuperáveis, tomar crédito sobre esses tributos não recuperáveis, IPI, ICMS, ST. Quando a gente olha para a CBS, né, essa não é, a gente vê a possibilidade do crédito sobre o valor destacado no documento fiscal. Como a CBS, né, como o IPI não vai fazer, em tese, não vai fazer base da base de cálculo da CBS, em tese não haveria aí o desconto de crédito de CBS sobre esse valor não recuperável. Nesse caso aqui, especificamente, a gente consegue ver aí um aumento aí de carga, um aumento do custo do produto aí relacionado aí em virtude dessa não apropriação de crédito sobre essa parcela. Então, em comparação com o sistema antigo, nesse caso a gente teria digamos assim, um pênalti, né? Significa que no final do dia aumento de preço e possível reflexo em inflação, né? Com certeza. Tá bem. Adriano, como é que fica a questão dos aluguéis, né? A gente sabe que muitos varejistas aí operam com lojas em imóveis de terceiros. Hoje a gente tem uma regra aí de PIS e COFINS que permite, né, tomar crédito de aluguéis, né, pagos, obviamente, a pessoa jurídica, a uma alíquota de 9,25%, independentemente de como foi tributado na etapa anterior, se foi uma empresa do Simples ou uma empresa do lucro presumido. Como é que fica isso no projeto da CBS? Ok, pessoal, bom dia a todos. Obrigado, Toledo, Fernando. Prazer aí estar sempre falando com nossos clientes e também um prazer estando novamente aqui do lado de colegas e amigos de trabalho. Além de grandes colegas, grandes amigos. Bom, Toledo, esse é um ponto muito importante, porque a CBS, a ideia do governo federal é tornar o sistema mais simples, neutro e homogêneo, né? Então, está se propondo o fim de alguns regimes diferenciados de tributação, dentre eles o de lucro presumido. O que significa isso? Toledo acabou de mencionar que a maioria do varejo
tende a pagar aluguéis de suas lojas e muitos desses aluguéis enquadrados no regime de lucro presumido. Então, esses aluguéis, o locador, ele acaba pagando atualmente a alíquota de 3,65, gerando um crédito de 9,25 no varejo lucro real. Temos aí uma diferença de 6 e alguma coisa por cento de geração de crédito, que nasce nessa operação, nesse regime diferenciado. Com a CBS e o fim do regime de lucro presumido, o locador ele deve tributar a 12% e o varejista tomando crédito de 12%. Então, se numa ponta tem uma tributação de 12% e na outra também um crédito de 12%, ele acabou com essa diferença de 6% que se tinha na operação. Então, se tem um aumento de alíquota de ambos os lados e o aumento do crédito não é proporcional. O que a gente acaba vendo, um possível aumento nos aluguéis, que pode se refletir em aumento de preços para o consumidor final. E só complementando aí, né, entrando no ponto aqui também, quando a gente olha na CBS também, a gente vê muito a expressão, né, de que seria possível crédito sobre o valor destacado no documento fiscal. Quando a gente fala de aluguéis, né, a gente claramente sabe que não existe um documento fiscal específico para isso, né? Normalmente o contrato ou a apropriação de crédito é feita mediante contabilidade. Então, nesse caso aí, a Receita Federal está estabelecido no projeto que a Receita Federal pode estabelecer algum documento fiscal específico, né, para essa apropriação de crédito. Mas o que a gente entende é que, sim, não vai existir uma não possibilidade de apropriação de crédito nesse caso, tá? Isso até já foi externado por secretários aí ligados ao Ministério da Economia, né? No sentido de que, sim, aluguéis eles continuam sendo passíveis de crédito aí, no sentido amplo. O que a gente tem... Perdão, pode. Não, por favor. O que é importante também, né, que nem o Fernando comentou, que a Vanessa Canado, em alguns webinars, ela deixou claro que os aluguéis geram créditos da CBS, mas hoje, da forma como está no projeto, isso não está claro. Então, né, Fernando, conforme muito bem colocado para ti, a gente espera que essa regulamentação seja mais clara isso, né? E por que é importante? O Toledo falou lá no início do evento uma situação bem importante. Nós temos a PEC 45 e a PEC 110. O próprio nome diz propostas de emendas constitucionais. Quando você lê o texto na íntegra da PEC 45 e da PEC 110, são alterações na Constituição Federal. O que a gente vê no texto? Delimitação de competência, base de cálculo, fato gerador. Esse nível de detalhe a gente não vê na PEC 45 e na PEC 110. Então, por isso que é importante a gente trabalhar nessa minúcia desse projeto de lei da CBS, porque, que nem o Toledo falou, se a CBS eventualmente não for aprovada via CBS ou convergida para essas reformas tributárias que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, esses problemas nós terão lá. Então, o que nós estamos fazendo aqui, ainda que não seja aprovada a CBS ou convergida numa reforma tributária, estamos antecipando essa discussão. Porque a PEC 45 e a PEC 110, o texto ele é geral, ele é genérico, ele não traz esse nível de detalhes que nós tivemos a oportunidade de ter contato com esse texto da CBS. Aproveitando, Adriano, já que você está aí falando, você pode falar um pouquinho também das regras de transição, um pouquinho de como é que fica a questão da abertura de estoque de abertura, depreciação. Você pode nos dar um pouco a tua visão aí, como é que está no projeto da CBS? Poderia ter sido mais claro o projeto da CBS com regras de transição, né? Isso é um problema, mas é uma oportunidade para a gente estar atento que quando vir a CBS, imagina se tivermos problemas com regras de transição somente com o PIS e a COFINS, imaginamos nós com a incorporação de um IPI, de um ICMS, de uma base mais ampla. Então,
Vamos lá, então, só na convergência do PIS e da COFINS para a CBS, eu trago alguns pontos aqui. Nós temos um problema, que são os estoques iniciais. O varejo tem diversas compras onde foram efetuadas com uma alíquota de 9,25. A alíquota combinada de 1,65, 7,6 do PIS e COFINS de forma respectivamente. Então, tomei crédito a 9,25, estou lá com o meu estoque parado. No momento em que eu vender esse meu produto, eu vou ter uma alíquota de saída 12%. Então, fica claro nesse momento de transição, que na virada da CBS, que acreditamos que não vai ser em 1º de janeiro, mas que seja um pouquinho mais à frente, essa falta de regra de transição, ela traz um aumento de carga tributária, porque se eu comprei a 9,25, eu posso tomar crédito a 9,25, no momento da venda eu vou tributar a 12%. E aqui a gente está falando de varejo, né? E temos oportunidades aqui de ter outros clientes não só do varejo, isso vai ser prejudicial, inclusive, para outros clientes do setor e não só para o varejo. Esse é um grande problema, tal como a depreciação. Está previsto no projeto da CBS a manutenção da tomada de créditos dos bens do ativo permanente por intermédio de depreciação. Contudo, a alíquota de 9,25%. Então, eu vou tributar meus produtos a uma alíquota de 12% na saída, com a manutenção dos créditos dos itens via depreciação a 9,25%. Está claro, novamente, e eminente o aumento de carga tributária para isso, né? Consequente aumento de preço, aumento de inflação, né? Porque aqui vale lembrar o seguinte, né? A depreciação, ela faz parte ali da composição do preço final do bem, né? Então, se o preço final é tributado a 12%, mas a parcela da depreciação me dá um crédito de apenas 9,25%, significa que sobre essa parcela eu estou acrescendo 3 pontos, 2 e poucos 3 pontos percentuais de carga tributária. Então, a gente tem, de fato, aí mais um item que pode trazer um aumento de preço final e, consequente, aumento de inflação. Fernando, quer falar um pouquinho para a gente aí dos monofásicos, como é que ficam? Porque o setor de varejo é bastante, né, tem vários itens aí, né, do setor de consumo que são tributados atualmente no regime de PIS e COFINS pelo sistema monofásico, que deve deixar, né, pelo projeto aí, deixa de existir na nova regra, passando a ser uma regra única. Você pode comentar para a gente qual é o impacto disso aí na migração do PIS da COFINS para a CBS? Perfeito, Toledo. A questão dos monofásicos, ela tem 2 pontos importantes aí, né? Quando a gente pensa monofásicos, aí a gente pensa autopeças, então a gente tem um setor bastante grande do varejo aqui que acaba sendo impactado. Questão de medicamentos, aí a gente tem também o setor monofásico, né? Obviamente que a gente tem o setor de combustíveis, que ele continua ainda no formato anterior, né? Que ainda não saiu, mas esse setor ele acaba gerando um impacto bastante significativo aí em relação a esse regime de transição. Primeiro, também pelo estoque de abertura, que é o que o Adriano comentou antes, né? Aquele comerciante, né, de autopeças, por exemplo, né, que está citando um exemplo, que fazia a venda de autopeças no regime monofásico, ele não tinha uma tributação aí na saída, né? Era alíquota zero. Nesse caso agora, ele vai ter uma tributação de CBS a 12%, só que, né, não é previsto nada em relação ao estoque de abertura acerca desses produtos. Então, claramente a gente vê um problema aí nesse ponto, né, caso não haja uma mudança, né, no projeto, caso isso não seja abarcado numa versão final aí do projeto. Além disso, falando de monofásico, a gente tem 2 outros pontos, né. O primeiro ponto, quando a gente fala de monofásico, é a questão de possibilidade de tomada de outros créditos, né, em relação àquele comércio que só praticava a venda de produtos monofásicos, né. Esse era um ponto em relação ao PIS/COFINS bastante cinzento, né, até determinado tempo atrás, em 2016 ou 2017, passou a ficar um pouco mais claro aí depois de recentes decisões da Receita, né, sendo que os serviços conexos a venda daqueles produtos monofásicos passaram aí, claramente a Receita Federal permitir a tomada do crédito. Então, digo aí, frete na aquisição de
dessas mercadorias para revenda, frete na operação de venda, que era o caso clássico aí das distribuidoras de combustível, né? Existia uma discussão bastante grande se podia tomar crédito ou não do monofásico. Esse tipo de situação, ela fica clara na CBS, então dá para ver claramente que a gente vai poder ter essa apropriação desses créditos, né, em relação a esses serviços. Um outro ponto que fica conexo, né, talvez aí, quando a gente utiliza produtos que continuarão sendo monofásico, tendo uma tributação só no início da cadeia, que vai ser o clássico aí dos combustíveis, né, e que a gente não vai poder, de alguma forma, apropriar crédito caso eu adquira do segundo elo da cadeia. Caso clássico aqui eu adquiro combustível de uma distribuidora, né? E nesse caso a distribuidora ela vai estar destacando lá no documento na CBS o valor zero, né? Nesse caso, porque foi tributado na etapa anterior. Só que hoje eu tomo crédito dessas operações, né? Então esse ponto não for melhor modificado no jeito que está escrito na CBS, ele pode gerar um impacto, sim, bastante significativo. E, obviamente, que tem um impacto muito relevante no varejo, né? Questão de compra de gás natural, gás de LP. Então, a gente tem vários efeitos aí que podem ser impactantes. Ótimo, Fernando. Obrigado pelo teu comentário. Além disso, eu vejo problema na virada do monofásico para o setor do varejo. Uma bitributação. A alíquota pode chegar a 20 e tantos %. Vejamos, a indústria tributa a 13 pontos. Uma coisa, essa é a carga tributária média de produtos monofásicos e o varejo tributa a 0. Né? Na virada da CBS, o varejo vai tributar 12 sem a possibilidade de crédito desses produtos que já foram tributados na etapa anterior a uma alíquota majorada. Então, essa regra de transição a gente precisa ter cuidado. Tal como as empresas de lucro presumido. As empresas de lucro presumido compraram seus produtos, não tomaram crédito, porque estão enquadradas no regime cumulativo, e com a CBS, com o fim do regime cumulativo, as empresas passarão a tributar 12%, sem nenhuma regra prevista para a tomada de crédito para as empresas de lucro presumido. Né? E hoje, da forma como está a CBS, é 6 meses o prazo para entrada em vigor. Então, é muito curto e muitas empresas, cerca de 80% delas que estão no lucro presumido, no regime de cumulativo e lucro presumido, estão por comodidade. Muitas dessas empresas nem têm contabilidade. Muitas dessas empresas, no momento em que passar para a CBS, o imposto de renda, a tributação do imposto de renda não se torna, quem sabe, mais vantajoso. Sendo necessário, sim, elas migrarem para o lucro real, devendo, dessa forma, ter uma melhor organização de seus documentos contábeis, devendo ter contabilidade de forma adequada, detalhe, no prazo de 6 meses. Né? Então, também esse é o desafio para as empresas do lucro presumido e produtos monofásicos, quando se fala em regras de transição. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. E quando se fala em aumento de preço, o Toledo muito bem falou, e uma demanda elástica e uma concorrência monopolística, a gente não consegue repassar os preços. Vamos pensar no aumento de preço de arroz e feijão, por exemplo. Se aumenta o preço do arroz e feijão, eu não vou deixar de comprar arroz e feijão. Então, é inevitável. Eventualmente, eu consigo repassar o preço para um consumidor final. Vamos pensar numa demanda elástica, em que eu aumento o preço e minha demanda cai muito maior do que o aumento de preço. O setor de turismo, por exemplo, eu não consigo repassar para o meu consumidor final exatamente os meus aumentos de custo que eu tive na etapa anterior. Então, alguns setores irão acabar assumindo essa carga tributária, principalmente oriunda das regras de transição. E pode haver ali uma pressão, né, no momento próximo à transição da regra, entre um fornecedor que hoje está no presumido, querendo faturar antes para aproveitar a alíquota de 3,65, e do outro lado, né, um cliente dizendo, pô, mas
isso para mim vai me trazer mais prejuízos do que benefício. Então a gente vai ter talvez essa discussão aí, também uma discussão comercial na regra de transição. Eu gostaria, Toledo, se você me permitir aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando. Você está falando de aumento de carga tributária, Fernando. O Fernando também, que é especialista do varejo. Se você teve a oportunidade de ver, Fernando, algum possível aumento de crédito, a gente só está falando em aumento de carga tributária, se você teve, o varejo terá algum aumento de créditos ou não? Qual a sua visão em relação a isso, Fernando? Perfeito, Adriano. Acho que é muito boa essa pergunta, porque a nossa primeira tendência é só olhar o aumento de custo mesmo, né? Mas, assim, analisando o setor do varejo, há uma tendência, assim, de um aumento de alguns créditos, né? Hoje, o setor do varejo, considerando as contribuições do PIS e da COFINS, ele é um setor bastante sofrido, né? Porque no regime atual, muitos créditos eles são vedados, né? Porque eles não satisfazem o conceito de insumo aí no caso do varejo, né? E é uma questão que agora tende a ser eliminada com a CBS. Então, a gente tem N discussões aí, né, na esfera judicial sobre a possibilidade de crédito, sobre taxa de cartão de crédito, qual que é o conceito de insumo, se o frete lá do meu CD até a minha loja de venda, ele gera direito a crédito de PIS/COFINS. Enfim, tem N discussões, né? Tem uma série de assuntos aí que são judicializados em relação aos créditos de PIS/COFINS, e hoje há uma permissão, uma restrição bastante grande em relação a esse mercado. Com a CBS, há uma tendência bastante grande de ter um aumento aí, de uma possibilidade bastante grande aí de aumento de créditos aí em relação ao setor, né? Eu já visto que eu não teria mais essas discussões em relação ao que gera crédito, o que não gera, né? Isso conforme o governo estabelece, né? Na ideia de que seria um crédito amplo. Eu também vejo, Fernando, uma oportunidade de aumento de crédito, porque está uma das fases uma das fases da reforma tributária do governo é mexer no IPI, né? Desonerar o IPI, deixando ele um pouco mais seletivo para bebidas, cigarros, né? Então, vamos pensar que o varejo que comercializa produtos mais industrializados, né? Ele pode ter uma vantagem por conta da desoneração do IPI na etapa anterior de circulação de mercadorias. Então, porque nós temos diversos tipos de varejo e produtos de consumo. Então, produtos mais industrializados, se a reforma via IBS com redução do IPI ou uma das fases do governo federal que também é desonerar o IPI, também esses produtos industrializados também pode ter alguma vantagem em relação de alteração de crédito. Eu acho que só complementando, aí eu volto uma pergunta para ti, Adriano, e para o Toledo, acerca do pensamento de vocês acerca da judicialização, né? A gente sabe que tem uma cultura bastante grande de litígio aí, né, em relação ao PIS/COFINS. Na visão de vocês, aí, em relação à CBS, aí, vocês veem uma tendência de diminuição desses problemas, assim, ou ainda é muito cedo, né, na visão de vocês, aí, para a gente ter uma visão um pouco melhor sobre esse assunto? Acho que aqui talvez vale uma retrospectiva, né, no sentido de que quando o PIS e a COFINS migraram lá atrás, né, Lei 10.637, 10.833, né, do regime cumulativo para o não cumulativo, a proposta era um regime de fato não cumulativo, mas o que a gente teve foi um regime de débitos e créditos que nunca foi de verdade um regime não cumulativo. Então, nesse ponto, me parece que a CBS já, né, tende a nascer com uma regra um pouco mais clara, né, e um pouco mais, de fato, na linha da não cumulatividade. Então, um outro ponto também nesse sentido é que o PIS e a COFINS foram sendo remendados ao longo do tempo, né, e a gente tem aí, eu sei que falar coxa de retalho parece um chavão, né, mas de fato é um monte de emendas à legislação aí que ao longo dos anos tinha a intenção de esclarecer, de fato foi para alguns setores foi melhorando, etc. Mas no final do dia, se você tenta entender o que é o PIS e a COFINS no Brasil, é uma loucura, porque
dependendo do setor que você está, você tem que ler inúmeras leis ali para conseguir entender qual de fato é a carga tributária, e muitas vezes se confunde mais com as leituras do que esclarece. Então, a judicialização do PIS e da COFINS, e parece que foi bastante forte por essas questões aí de ter nascido uma regra que não era de fato uma regra não cumulativa. Segundo, ter tanta confusão com relação aos conceitos, né, conceitos de insumo, né, conceitos ali do que dava de fato, do que se era, se o produto se desgastava, ou se o insumo, né, se aquele item se desgastava ou não em contato com o produto, as questões de frete. Então, a gente tem muitas questões confusas, né? A questão da base de cálculo também, se o ICMS, né, com o ICMS por dentro, o próprio PIS e COFINS por dentro, aí depois veio essa decisão recente aí do STF dizendo que não entra. Então, teve uma judicialização e vários dos pontos que levaram a essa judicialização foram resolvidos na CBS. Agora, é claro que a legislação sempre é complexa e sempre alguém vai encontrar brechas ali para brigar, mas acredito que as principais brechas que eram antes discutidas no PIS da COFINS estão sendo resolvidas no texto da CBS, mas outras certamente terão, e essa judicialização nunca vai deixar de existir, talvez com um pouco menos de força como era com relação ao PIS e COFINS. Mas você perguntou para mim e para o Rosa, vamos ver a opinião do Adriano Rosa aí, se ele quer complementar alguma coisa. Tende a diminuir, né? Essa é a minha visão, essa é a visão de vocês, como é que o Toledo e o Fernando estão vendo, mas me preocupa um pouco o conceito do fato gerador da CBS, né? No artigo 1º da CBS, ela fala que ela incidirá sobre operações com bens e serviços. Operações com bens e serviços. E no artigo 2º, ele fala que a CBS terá como fato gerador, o artigo 1º fala que a CBS tem incidência sobre operações com bens e serviços. No artigo 2º, ele diz que o fato gerador da CBS é a receita bruta, assim entendida do artigo 12 do Decreto-Lei 1598. Bom, pessoal, aqui eu vejo um problema, tá? Ou ele incide sobre operações com bens e mercadorias, ou ele incide sobre a receita bruta. Né? E pior ainda. Misturaram dois conceitos, né? Misturaram o conceito de CMS com o conceito de PIS e COFINS ou de imposto de renda do Decreto 1598. Né? Se a ideia é se trabalhar num IVA, num conceito internacional, é cara crachá. O que está destacado na etapa anterior, eu desconto da etapa seguinte de forma sucessiva. Quando ele atrai o conceito de receita bruta, ele pega algo mais amplo. E ele cita ainda o artigo 12 do Decreto 1598, onde me traz uma preocupação. Porque esse artigo 12 da 1598, ele é antigo e lá fala o que é o conceito de receita bruta. O produto da venda de bens e operações em conta própria ou alheia, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado oferido em operações em conta alheia. Aí me preocupa o item em que veio em 2014 pela Lei 2973, que cita o seguinte: as receitas das atividades ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendida nos incisos anteriores. Receita das atividades ou objeto principal. Bom, então tem que fazer uma segregação, o que é objeto principal, o que é um objeto secundário, né? Então a tributação passa a ser um conceito mais amplo de receita bruta e não só uma operação. Então, e quando se fala em um objeto mais amplo, me preocupa um pouco porque CBS são contribuições. Quando a gente vai na Constituição Federal, ela fala que as contribuições, artigo 94 fala que incidem sobre faturamento ou receita bruta. Então, faturamento ou receita bruta. O artigo 1º da CBS fala que ela vai incidir sobre operações de mercadorias. Então, eu estou atraindo para a CBS um imposto que deveria ser do ICMS e do IPI. Poderia ter uma junção do artigo 1º e do artigo 2º, falando que ela tem incidência sobre receita bruta e excluindo o que não se inclui no conceito de receita bruta. Porque ele só cita o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 e não traz nenhuma exceção. E a gente atrai alguns problemas.
E aí eu vou deixar para o Fernando, qual o problema que tu vê em relação a isso, Fernando? Esse inciso 4 aí do Decreto-Lei 1598, como ele traz aí receitas, atividade e objeto principal, né, ele fica dúbio por essa falta de exceção aí que o Adriano traz. Porque, por exemplo, se a gente pensar aí receitas de valência patrimonial, receita de dividendos, né, resultado positivo de variação cambial. A gente sabe que hoje a gente não tributa isso para PIS/COFINS, mas aí, né, na falta desse regulamento mais específico na CBS, eu não posso ter uma discussão sobre isso ali na frente. Eu acho que esse ponto também já foi externado aí pelos assessores do governo, no sentido de que não, a contribuição só vai incidir sobre as receitas de venda e tudo mais. Só que essa falta dessa exceção, ela pode gerar um eventual questionamento por parte dos órgãos competentes ali na frente. Como a gente sabe, lá no começo, o PIS/COFINS também era para ser uma contribuição não cumulativa, ampla. A gente sabe o imbróglio que a gente está hoje. Então, a ideia eu acho que é a mesma, né? Essa falta, talvez, de uma exceção, deixar bem claro na legislação o que dá, o que não dá, eu acho que pode gerar, sim, ali na frente uma certa discussão. Inclusive, eu já vi linhas doutrinárias pensando na seguinte tese. Se eu pego receita bruta, que é tudo, eu volto de novo ao meu conceito de não cumulatividade ampla do conceito do imposto de renda, porque eu peguei tudo, né? Uma questão geográfica no meu balanço, eu peguei tudo que sai, tudo que é receita, e não somente a operação com mercadorias. Então, se eu pego tudo, se eu deveria tributar uma equivalência patrimonial, se eu deveria tributar um dividendo recebido, logo, inclusive as minhas despesas poderiam gerar crédito. Aí eu vejo um possível problema que já tem gente pensando também nessa linha de raciocínio. O Ministério da Economia publicou umas 24 perguntas e respostas, mais ou menos, e tem uma pergunta lá, número 14, se não me engano, esclarecendo esse conceito. Não está tão claro. Ele fala faturamento ou receita bruta de operações com mercadorias. Então, isso não está claro, isso ainda está confuso, isso pode gerar algum problema, sim, bem como a questão do cutoff. Você tributa a emissão da nota ou a receita conforme o critério do CPC 47, né? Ainda que seja numa IBS, ainda que seja em uma CBS, nós temos, sim, esse problema de definição de receita e base de cálculo, que era muito simples. Já está até um pouco mais simples quando se olha as atuais normas do PIS e da COFINS. Lá tem receita, exclui-se da receita. Aí ele tem uma hipótese do que é exclusão de receita, ainda que se tenha algum questionamento. E hoje não se tem na CBS. Bom, aproveitando aqui, Adriano, temos uma pergunta sobre o impacto da CBS no ICMS, né? Se muda alguma coisa, se o ICMS continua por dentro, se a CBS entra ou não na base, qual é o impacto disso? Vai haver aumento de carga de ICMS por conta da CBS? Vai. Felizmente, sim. É aquilo que nós chamamos de efeito rebote. Então, não tem muito jeito. O ICMS está na lei complementar lá, na Lei Candir, que dizem que o valor da operação, entendido com valor operação, todos os encargos cobrados do cliente não tem previsão legal para tirar a CBS da base de cálculo do ICMS. Então, infelizmente, teremos esse impacto de aumento do ICMS, né, em que esse aumento de preço, quando se consegue passar para o consumidor, ele vai para o consumidor, né, Toledo, que nem falou, o aumento de inflação, e há casos que não se consegue repassar ao consumidor, ficando na própria empresa esse aumento de custo, né? A gente tem a reforma né, a proposta de emenda constitucional do IBS aprovada, porque aí a regra muda completamente e aí a gente não vai ter mais discussão de ICMS ou CBS, é tudo IBS, né? Pelo menos é a expectativa de todos nós de um dia ver uma reforma de fato aprovada.
No outro evento eu comentei que quem milita na área há bastante tempo já viu tantos projetos de reforma morrerem, né, antes de serem aprovados, né, que a gente até fica, será que dessa vez vai, né? Porque se passar o IBS seria de fato uma reforma ampla e seria de fato uma reforma relevante para o setor, né? Tem muita pressão aí dos setores da economia dizendo que o único jeito de a gente voltar a crescer e voltar a ser atrativo para investimento é fazendo a reforma. Tem um movimento bastante grande aí empresarial de apoio às reformas ou de apoio à reforma em especial, essa do IBS, que é bastante relevante. Então, de fato, se a gente conseguir aprovar um texto mais amplo que substitua ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, né? Vocês falaram aí do IPI, do imposto seletivo, que aí seria um negócio um pouco diferente, bem mais restrito, apenas para 2, 3 itens ali. Mas se passa um projeto mais amplo, aí sim a gente diminui bastante a questão de judicialização, diminui esses impactos aí de um imposto incidindo sobre o outro, né? Mas passando somente a CBS, a gente continua com o problema, né? A regra do ICMS não muda, né? Exatamente, Toledo, e muito bem comentado porque muitas pessoas, já especulações achando que a CBS morreu depois do governo ter tirado lá do regime de urgência, né? E eu não gosto muito de dizer que a CBS morreu, porque eu penso que ela é uma carta na manga do governo, né? No IBS, nós temos um problema. O IBS, o governo pensa em criar, é necessária a criação de um caixa único, né? Se pensa em um caixa único e que deverá haver uma divisão dessa receita desse caixa único para os estados e municípios. O problema é quem é o gestor, quem vai cuidar desse caixa único. Então, são problemas enfrentados, né? E ontem eu tive a oportunidade de estudar um pouco a lei e me chamou a atenção, eu queria trazer um pouco para vocês, que o governo também está estudando um caso do Canadá. O Canadá, eles passaram por uma reforma tributária, uma discussão igual, e lá temos as províncias do Canadá, no caso, e era muito parecido, imposto estadual e imposto federal. Não se conseguiu, no Canadá, que é muito mais simples, a aprovação de um imposto amplo. Eles tiveram que fazer um teste, uma espécie de um IVA nacional, para depois se conseguir fazer uma abrangência ampla. Então, pessoal, ainda é uma carta na manga do governo, a CBS. A gente sabe que o governo não deseja a CBS, o governo deseja o IBS, uma reforma tributária ampla, mas nós acreditamos que não passando uma reforma ampla, no mínimo uma CBS, ela deve passar em termos federais, né, Arthur? Não esse ano, né? Porque esse ano, infelizmente, já foi, né? A gente não tem nenhuma expectativa de que passe algum projeto esse ano, mas para o ano que vem a gente deve ter, nossa expectativa é que o ano que vem a gente tenha, de fato, no mínimo a CBS, imposto de renda. Então, aqui aproveitando, não é o tema, né, o imposto de renda, mas acho que todo mundo tem que ficar de olho aí na questão dos dividendos. É um tema que está na pauta do governo, é um tema que provavelmente virá, e aí quem tivesse feito planejamento com antecedência pode salvar os dividendos, especialmente a gente fala aqui de lucros acumulados, porque lucros acumulados, apesar de terem sido gerados antes da nova regra, que deve né, vir aí, mas a verdade é que a regra deve ser sobre dividendos distribuídos, e aí o que vai importar é o momento da distribuição. Mas essa é uma conversa para outro evento. Vamos voltar aqui para o nosso tema de CBS, Adriano, e vamos falar um pouquinho de cesta básica, que eu acho que é um item bastante relevante na nossa, né, no nosso setor aqui, que é o setor de consumo e varejo. Né? A cesta básica é um item relevante, hoje é desonerada, né? Como é que fica na CBS? Vamos ter que pagar imposto sobre a cesta básica ou não, Adriano? A cesta básica é uma questão... Muito se discutiu na cesta básica, vamos tributar a cesta básica e ter uma devolução desse imposto para as famílias de renda mais pobre, para famílias de renda mais baixa, perdão. Que inclusive era o projeto do governo do Rio Grande do Sul, né, que no fim também não passou, né, o governo acabou desistindo, mas era exatamente nessa linha, né, tributa todo mundo, porque a ideia era quem pode pagar imposto sobre cesta básica, paga imposto sobre cesta básica, quem não pode, paga e recebe de volta. Mas também, infelizmente, o projeto do governo do Rio Grande do Sul não prosperou,
né? Mas, desculpa, te cortei, continue sobre a CBS. Não, aí se conseguiu manter a isenção com forma de... O que se pensou? Fazer política pública não com a CBS, sim via Renda Brasil, né? Infelizmente não se conseguiu, mas vamos então manter a isenção da CBS. Aqui nós temos muitas preocupações. Hoje, os insumos do mercado primário, que são dos alimentos, do mercado do agronegócio, eles são desonerados, né? Os fertilizantes são desonerados, né? Possuem alíquota zero de PIS e COFINS, acabou essa desoneração, serão tributadas a 12%, né? E o mercado primário também, ele continua, do agronegócio, ele tem isenção na saída. Há uma grande preocupação, a isenção não dá crédito de nada, então, tudo que compra de maquinário, compra de algum produto tributado, infelizmente, não vai poder tornar, então aqui já se criou uma espécie de um imposto cumulativo, tá? Eu gostaria de trazer um exemplo do macarrão, né? Hoje o macarrão, ele é alíquota zero de PIS e COFINS, podendo tomar créditos de PIS e COFINS. Então, eu fico com saldo credor, ok? E a cada trimestre eu peço a restituição para a Receita Federal. O macarrão, ele continua desonerado para a CBS, porém, está no projeto que não é permitida a manutenção dos créditos vinculada a essa isenção. Então, um exemplo aqui clássico do macarrão e dos produtos da cesta básica, elas têm isenção, porém nós temos um problema, que são todos os créditos vinculados a essa indústria que produzem esses produtos, não deverão apropriar os créditos da CBS. Não gera crédito. Consequentemente, uma espécie de imposto cumulativo que vai gerando para o final, né? Então, produtos, alimentos, a cesta básica compõem a cesta do IPCA. Então, aumento de inflação, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, então, Adriano, que além do aumento da alíquota em si, a gente ainda tem o impacto da redução do crédito nesse caso, que obviamente gera, no final do dia, um aumento do custo e na formação de preço. Claro que nem sempre se consegue repassar, mas podendo repassar, gera aumento de preço final ao consumidor. Tá bem. Fernando, fale-nos um pouquinho sobre compra do Simples, compra de empresa do presumido, como é que fica? Eu acho que a gente já abordou um pouquinho. Você quer falar um pouquinho, complementar alguma questão aqui? Também tem um item de serviços de telecomunicação. Como é que fica essas questões aqui dentro do projeto da CBS? Bem colocado, Toledo. Eu acho que o Adriano já comentou um pouquinho acerca dos aluguéis lá no começo, né, quando a gente começou a falar, mas eu acho que o ponto aqui é basicamente o mesmo, né? Quando eu tinha uma aquisição do presumido, né, eu apropriava crédito a 9,25, entretanto, a pessoa jurídica do outro lado pagava 3,65. Então, tinha uma parcela aí de 5,6%, 6%, que ficava, né, digamos assim, era ganha, né? Então, isso vai acontecer da mesma forma em relação a essas empresas do lucro presumido, que agora passam a tributar a CBS a 12% e o crédito passa a ser 12%. No caso do Simples Nacional, existe uma regra aí na CBS para que exista um destaque no documento fiscal emitido pela empresa do Simples Nacional, dizendo quanto que vai ser a CBS. Então, é mais ou menos na ideia do ICMS hoje, que é destacado no documento fiscal dessas empresas aí do Simples Nacional. Provavelmente não vai ser a mesma alíquota de 12% para a empresa do Simples Nacional, e o que vai acontecer na prática é que eu só vou tomar exatamente aquela CBS que foi destacada e paga pela empresa do Simples Nacional. Então, nesse caso, eu também teria, digamos assim, uma perda em relação a essa diferença. Hoje, quando eu compro do Simples Nacional, eu tomo crédito a 9,25, isso vai ser cortado. Em relação a empresas de serviço e telecom, eu acho que aqui a gente tem outro grande ponto aqui, né? Telecom, na prática, ele ele atua muito no varejo, né? A gente vê consumidor final aí utilizando um serviço hoje que é extremamente importante, né? A gente só está aqui hoje conversando e tendo esse webinar aqui porque a gente conseguiu aí ter uma infraestrutura boa aí de internet. Então, esse é um setor que ele é bastante impactado, porque hoje as tributações aí do telecom é basicamente 3,65 de PIS/COFINS. Ela passa a ser 12%. Né? Então, aqui a gente vê de cara um aumento de carga, porque por mais que eu tenha crédito em relação a outras operações, que hoje o telecom não consegue absorver,
essa diferença ainda ela não, essa conta não fecha, essa conta não zera. Então, vai existir também, sim, um aumento de carga aqui. Você quer me dizer que a minha fatura de internet aqui vai aumentar? Isso vai que aumentar. Puxa. Exatamente isso. Isso não é uma notícia boa aqui para esse grupo aqui, né? A gente já tem uma carga tributária em relação ao telecom extremamente alta, principalmente por causa do ICMS, né? E agora vai aumentar mais ainda por causa da CBS se esse projeto passar. E só complementando ali, um setor também que fica bem impactado é a questão dos serviços, né? Principalmente aquele serviço que faz venda direto para o consumidor final, né? Que aí, nesse caso, normalmente, né, aplicava aí 365, estava no lucro presumido e tal, agora vai passar a tributar 12%, isso vai ser repassado integralmente lá para o consumidor final. Quando ainda prestava serviço para outras empresas, obviamente que a gente vai ter o crédito, né, uma possibilidade de crédito do outro lado, mas ainda assim a gente vê um aumento de carga nesse aspecto. Falando em infraestrutura e falando de a gente estar aqui hoje fazendo esse evento, né, graças à infra e à tecnologia, etc., eu só queria dividir com vocês que nós fizemos, antes de ontem, um evento internacional com 11 mil participantes, né, de todas as partes do mundo. Então, de fato, coisas que a gente jamais imaginou fazer antes, agora a gente consegue fazer graças à tecnologia, né? E sim, de fato, estamos aqui hoje graças a essa tecnologia e infelizmente, né, aparentemente aí vão ter que pagar mais caro por isso. Muito bom. Adriano, quer comentar um pouquinho para a gente como é que fica a recuperação extemporânea? Tem gente falando aí que depois que entrar a CBS a gente não consegue mais recuperar PIS e COFINS do passado. Como é que fica esse tema aí depois da CBS? Vamos ainda poder buscar os 5 anos ou não? Na verdade, sim. Só que esse conceito de extemporaneidade, ela tem um problema na convergência do PIS e da COFINS para a CBS. Então, se você tem um crédito de PIS e COFINS dos últimos 5 anos, né, você não poderia pegar esse montante de crédito e tomar de uma vez só de forma extemporânea na CBS. Haveria necessidade, sim, de retificação dos arquivos do PIS e da COFINS de forma extemporânea para que a gente consiga viabilizar o crédito daquela época. E temos ainda um problema, que se você tem crédito de PIS e COFINS, vamos pensar numa empresa de saldo credor, fugindo da extemporânea, mas uma empresa que tem saldo credor de PIS e COFINS, ainda que esse crédito extemporâneo gere um saldo credor, eu consigo utilizar esse crédito na CBS, porém via Perdecomp. Ele não é automático, dedução da CBS. Não está bem claro ainda se será via Perdecomp ou um registro diferente no FD Contribuições, tá? E me diga uma coisa, que hoje o PIS e a COFINS, eles são por dentro, etc., né? O consumidor não necessariamente tem, apesar da nota fiscal trazer agora o destaque, mas ainda não é considerado um imposto repassado automaticamente para o consumidor. Né? Tanto que a discussão aí de ICMS na base possibilitou as empresas recuperarem esse crédito sem autorização do consumidor. Como é que fica com a CBS? Né? A gente vai ter uma mudança nesse sentido, na CBS que vai ser destacada por fora, né? A empresa, vamos supor que a empresa calculou, né, pagou a mais ali, ou enfim, destacou e pagou a mais um tributo, é o varejista que vai poder buscar essa diferença? É o consumidor? Como é que vai ficar na nova regra aí, Adriano? Na verdade, o pagamento indevido da CBS, o pagamento na saída indevido da CBS, você repassa o ônus, né? E fica difícil buscar esse crédito porque ele atrairia o conceito 66 do Código Tributário Nacional, que diz que o ônus é de quem assume, né? Teria a legitimidade jurídica para buscar esse crédito. Essa é uma questão que a gente tem que ser enfrentada também, né? Destacada maior, como você destacou a maior, né? Ou seja, a gente, uma vez que foi repassado o ônus para o consumidor, né, ou o consumidor vai buscar, ou a gente, né, como varejista, aí tem que pegar a autorização, o que vamos combinar que na prática não funciona, né? São milhões aí de consumidores, não teria como a gente fazer essa autorização.
Eu não sei se você, Adriano ou Fernando, querem falar um pouquinho sobre importação. A gente tem uma pergunta aqui sobre importação de intangíveis, royalties, serviços. A gente sabe que alguns segmentos do varejo aí fazem essa importação. Vai ter tributação, não vai? Dá para tomar crédito, não dá? Como é que fica essa situação? Essa é uma excelente pergunta também, né, Toledo, muito boa. O ponto aí que royalties, por exemplo, hoje a gente não tem uma tributação de PIS/COFINS em cima disso, né? Na CBS a gente tem uma previsão aí para que, sim, a gente tem importação de bens e serviços intangíveis, né? Como ele trata no projeto. O que vai acontecer na prática aqui, que eu vou poder tomar o crédito, né, desses valores pagos aí pela importação de royalties. Entretanto, a gente tem um fluxo de caixa aí, né, que isso na prática antes eu não tinha, então eu vou ter que desembolsar para depois tomar o crédito, então vai haver, de fato, algum pênalti nesse aspecto. Mas sim, vai haver uma tributação de CBS sobre esse tipo de operação também, está previsto. Tá bem, olha, a gente não tem mais perguntas aqui, eu estou observando, ok, eu não sei se as perguntas todas foram, se as respostas, né, aqui para as perguntas que vocês nos mandaram foram adequadas, ou se ficou alguma dúvida, se ficou, pode nos mandar depois aí, vai ficar nossos dados de contato no final da apresentação. Eu acredito aqui que a gente vai dividir também. Aliás, a gente não tem slide, né? O vídeo vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado mas a gente vai passar os dados de contato. Vocês podem nos mandar, se restou alguma dúvida aqui, podem nos mandar as perguntas depois. Vamos encerrar, Fernando, Adriano, vamos fazer as considerações finais aí para a gente. Acho que deu o nosso tempo aqui. Vamos ver. Aliás, entrou uma pergunta aqui. Agora uma pergunta, vamos ver aqui. Sim, o evento vai ficar disponível. A gente depois aí, enfim, não sei, Aldo, como é que funciona aqui. O evento foi gravado, né, e vai ser disponibilizado, acho que tanto no site da KPMG como na conta do YouTube da KPMG Brasil. E quem se inscreveu também para esse evento vai receber um e-mail ali com aviso e com link para visualizar e também para encaminhar para colegas que não conseguiram estar aqui com a gente hoje na versão ao vivo. Né? Legal. Fernando, Adriano, querem fazer considerações finais para a gente encerrar? Fernando faz, depois eu faço. Pode falar. Eu acho que só para complementar, eu acho que esse tema da CBS, é óbvio que a gente não tem aqui bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui para frente, se vai passar a CBS, se vai ser um IBS, se vai ser um híbrido, o que vai acontecer. Acho que existe uma expectativa alta que venha acontecer alguma coisa. O setor do varejo é extremamente impactado sempre, né, por essas alterações. E cada vez que a gente lê o projeto aqui, a gente fica com mais dúvida em várias coisas, vários pontos. Né? A ideia foi trazer uma pincelada de alguns pontos aqui que nos chamam bastante atenção no primeiro momento. E, obviamente, que isso evoluindo, a gente vai ter novos eventos aí para discutir os pontos aí que ficaram pendurados, aí, que não tem uma resposta clara. Né? E a minha recomendação e mensagem final é: façam contas. Façam contas de forma prévia, antecipada, e devemos ter um cuidado. Se eu vou comprar uma mercadoria 12%, porque teve uma convergência do PIS e da COFINS para a CBS, não é o preço de compra mais 12%. O meu fornecedor deve refazer o preço dele, tirando o meu PIS e a COFINS, para depois aplicar os 12%. Devemos estar atentos em relação a isso. Isso vai fazer com que teremos um reposicionamento de preços no mercado. Devemos ter esse cuidado e façam contas. Essa é a nossa recomendação para nossos clientes. Porque um é por dentro, outro é por fora. Então, só aí já tem uma diferença significativa de impacto. Bom, pessoal, eu vou passar a palavra para o Aldo para fazer o encerramento, mas queria aqui só dizer que a gente vai monitorar, né? A gente deve, uma vez passando o projeto, seja da CBS, seja do IBS, a gente volta, ou amadurecendo um pouco mais, a gente volta a conversar com vocês. Eu acho que a gente vai ter, além dos impactos em si da carga tributária, a gente vai ter impacto
na alteração de sistemas, né? Vai ter que adaptar o RP e etc. Revisão das estruturas societárias são temas que a gente vai ter que discutir muito com o setor de varejo. Eu gostaria de puxar aqui de novo o ponto que o Gamboa trouxe dos investimentos, das inovações, a migração para o digital e etc. Lembrando dos incentivos fiscais, lembrando da lei do bem. Nós temos um time na KPMG dedicado exclusivamente a esse assunto, trabalhando exclusivamente com varejo, fazendo a recuperação do imposto de renda sobre os investimentos em inovação tecnológica. Lembrando que inovação não precisa ser inovação para a empresa, mas para o mercado pode ser somente para a empresa. Né? Então, lembre-se que o investimento é muitas vezes o que a gente recupera de crédito, de benefício fiscal num projeto desses, paga outros projetos que a empresa está investindo. Então, contem conosco. E, Aldo, é contigo. Obrigado, pessoal. Legal, obrigado a todos. Eu acho que tanto por parte da KPMG como a audiência. Acho que, de fato, é um tema que não vai acabar aqui hoje nesse debate, né? Teremos outros debates aí, talvez no próximo ano, acho que com mudanças, né, que podem surgir. E, de fato, é um tema, né, que impacta no planejamento estratégico, impacta também na questão tática operacional das empresas, né? Acho que o controle para conseguir gerir todas essas mudanças, né, é um controle maior ainda, né? Ainda mais nesse momento aí que vai ser de transição, né? E, de fato, vamos torcer para uma simplificação aí para todos e também que o impacto seja o menor possível para os consumidores, né? Acho que muito se falou aí de inflação, aumento de preços, mas acho que é o desafio que nós mesmos construímos, né? Então tá bom, pessoal, acho que agradeço novamente, acho que uma boa quinta-feira para todos. Como falamos, esse webinar vai estar disponível aí nas nossas redes sociais para quem quer depois voltar e ver novamente ou repassar para outras pessoas. Eu agradeço novamente e nos vemos nos próximos. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos, bom dia.